Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Olá, gente, eu sou Val Cabral e este é o programa Olho no Olho aqui pela TVI. Eu quero, na edição de hoje, começar abordando um assunto que tem sido polêmico por conta de que também divide o país, nesse contexto de esquerda e de direita. Eu quero falar sobre a justiça, ou sobre a insanidade da justiça. E para falar da justiça, eu vou pegar uma pesquinha aqui, que é, na verdade, uma frase de Rui Barbosa, o jurista baiano famoso no mundo inteiro. E essa frase foi proferida há 9 a 10 décadas atrás. Diz o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Então, o Rui Barbosa acabou falando muito tempo atrás aquilo que infelizmente está vigorando nos tempos atuais. Porque é um absurdo que tem ocorrido nos últimos tempos. A Suprema Corte do país, que é quem deveria zelar pela integridade da Carta Magna, acaba se transformando numa referência extremamente negativa de protagonismo de justiça. Justiça justa, justiça célere e justiça séria. Porque as medidas que estão sendo tomadas, sobretudo pelo ministro Alexandre de Moraes, é uma coisa tão estapafúrdia, tão parcial, que não dá mais para a gente se sentir seguro, justamente sendo tutelado pelo poder dos três, o que deveria ser o mais próximo da perfeição. Porque a gente pode até entender negligências no poder legislativo, que nós sabemos que nem todos os senadores e deputados federais, estaduais, vereadores, são eleitos por aptidões, por qualificação técnica, por conhecimento de causa, por abnegação de causa. Nós sabemos disso. A gente sabe que o dinheiro prevalece sobre talvez quase 100% dessas vitórias eleitorais de integrante do poder legislativo. No caso da justiça, não. No caso da justiça, a gente tem assim um entendimento de que para ser ministro da Suprema Corte deste país, no mínimo, o ministro deveria ter uma comprovação de qualificação técnica. Teria que ter assim um currículo de conduta ilibada, uma coisa que não fosse nunca questionável pelo espaço que ele ocupa. Mas as informações que eu tenho é que dos 11 ministros, apenas 2 têm currículo pertinente à ocupação do cargo. E tem ministro aí que se a gente for falar aqui, na verdade a gente acaba entrando em rota de colisão e sendo vítima de injustiças praticadas pela justiça. O que está acontecendo nesse país é uma coisa absurda, uma coisa nojenta, uma coisa que não dá para entender. São senadores, deputados federais tendo que fugir do país, sendo caçados, sendo afastados, sendo aprisionados por conta de expressar opiniões. Não foram vítimas dessas atitudes da justiça porque roubaram, porque mataram, porque esquartejaram, porque formaram quadrilha. Não, até porque boa parte deles lá no Congresso está dentro desse contexto. Eles foram porque simplesmente entraram em rota de colisão com o que pensa, sobretudo, o ministro Alexandre, o calvo. O Alexandre não muito calvo, mas muito calvo. Parece que ele é o imperador que determina o que tem que ser dito, o que tem que ser feito, e caso haja negligência na subserviência, aí ele manda prender, ele manda a Polícia Federal ficar no encalço.
Não dá para entender num país onde um presidente é reconhecidamente malandro, corrupto, passou quase 2 anos aprisionado por comprovações fartas de práticas ilícitas. E continua falando besteira, fazendo besteira, mas não entra no radar do Mário Alessandro, do ministro Alessandro, famoso Xandão. Não entra, nunca entra no radar. Parece que há um coloio, parece que há um compadrio entre governo federal e STF. Parece que quando um não faz a maldade, coloca o outro para fazer. E dentre as coisas, eu tenho aqui, eu gosto de tirar a pesca, porque eu nunca fui chegar, eu sempre fui um aluno que eu nunca gostei de pesca. Eu sempre estava nas cadeiras da frente, porque eu sempre fui muito gaiato, mas, sobretudo, modéstia à parte, muito estudioso, e toda vez que havia uma sabatina ou coisa que eu equivalha, eu estava ali rente e crente para poder me sobressair. Parece que era uma coisa assim de egocentrismo da minha parte, mas a pesca, às vezes, ela é necessária para a gente ser fidedigno aos fatos. Por isso que eu vou aqui relatar dois acontecimentos que simbolizam a esculhambação que está sendo o STF nos tempos atuais. Eu vou primeiro retratar um fato ocorrido há uns 2 anos atrás e cuja protagonista se encontra encarcerada até hoje, de uma mulher professora, mãe, esposa, que na manifestação de protesto de 8 de janeiro do ano passado, ela pegou um batom e colocou na estátua da Justiça a expressão "perdeu mané", que foi falada por um dos ministros, achincalhando alguém que o interpelou no meio de um evento. E ela colocou lá de batom, "perdeu mané". É óbvio que é um ato de vandalismo, independentemente de ter sido batom. Porque mais recentemente, algumas pessoas do PT, mais precisamente uma mulher do PT, ela pintou no monumento público, ela pintou com spray e ela sequer foi indiciada. Ou seja, são 2 pesos e 2 medidas na justiça. Aí me vem a última notícia, agora dessa semana, que me deixou perplexo, me deixou sem compreender o que está acontecendo nesse país. Observe bem, ó. Deixa eu tirar o óculos, porque meu óculos é para longe, né? E aí, para perto, fica complicado para fazer a leitura. Aí tá aqui, ó. Moraes decide que vender crack por si só não justifica a prisão. As injustiças da justiça continuam dando razão à célebre frase cunhada pelo ex-governador baiano Otaviano Mangabeira, abre aspas, "pense no absurdo, na justiça, Bahia tem precedentes". E aí a matéria fala que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a revogação da prisão preventiva de um homem detido com 12 pedras de crack em Balneário Camboriú, Santa Catarina, ao julgar que a venda daquele montante de droga não é, isoladamente, suficiente para justificar a prisão preventiva. Olhe bem, olha que absurdo essa situação. Esse mesmo Alexandre de Moraes manda prender uma trabalhadora, uma mulher honesta, uma mulher mãe, uma mulher casada, uma mulher professora, porque ela, numa atitude de vandalismo, pinchou com o batom, coisa que até a água tira, sabe? A expressão "perdeu mané". Pronto, ela foi caçada pela Polícia Federal, ela foi aprisionada, permanece presa, e ela foi sentenciada a 14 anos de prisão. 14 anos de prisão, um absurdo, uma coisa que não tem explicação, não tem justificativa. O STF prender uma cidadã porque praticou um ato de vandalismo, sem prejudicar ninguém, não quebrou nada. A sujeira feita ali seria muito rapidamente tirada por ela mesma. Porque, inclusive, eu, nessas mais de 40 anos, né, de cobertura jornalística, eu já fiz reportagem em situações de polícia militar, pegar o pinchador e fazer o pinchador limpar aquilo que ele havia sujado com spray. Indiciado, mas liberado.
Acho até que não poderia ser liberado. Mas eu vi situações, eu já transcrevi notícias de situações iguais a essa. Polícia fraga o pinchador, faz o pinchador. Teve um caso até inusitado. A polícia flagrou dois pinchadores, menores de idade, adolescentes. E aí, o que a polícia fez? A polícia pinchou eles. Pegou o que havia de resto de tinta no spray e simplesmente pinchou. Mandou fechar os olhos e pinchou o rosto e mandou e liberou. Que também é um absurdo. Mas muito mais absurdo do que essas truculências é aprisionar, encarcerar uma mulher honesta, trabalhadora, mãe, por conta de um ato de vandalismo. A não ser que haja um entendimento do ministro, eu acho que é uma coisa tão estapafúrdia, que eu não quero veredar por essa piada de mau gosto de que com o batom aquela cidadã fosse dar um golpe de Estado, fosse acabar com o governo, porque seria uma coisa assim tão não tem explicação. Não tem explicação. Mas o fato é que o ministro libera da cadeia um traficante que havia sido preso pela polícia, já estava preso, e o entendimento do Alexandre de Moraes é que vender 12 pedras de crack não é crime, não justifica uma prisão. Olha que coisa estúpida, olha que coisa imbecil. Eu tenho um parente que mora no exterior, na Suíça, no Canadá, nos Estados Unidos, em todos esses países, esses três que eu citei. Se na rodovia onde o limite de velocidade é 80, o radar ou a polícia fragar o motorista trafegando a 100, ou seja, 20 km a mais do estabelecido como limite máximo para a velocidade, esse cidadão é preso. O carro é apreendido, ele é preso e multado. Ele passa normalmente de 3 a 5 dias preso. Aqui no Brasil essa coisa acontece, nem a multa, nem aprisionamento de veículo e nem prisão. Qual é o entendimento da justiça nesses países de primeiro mundo? É que são nos primeiros delitos que as pessoas têm que ser penalizadas, para saberem que com consequências mais dramáticas virão na medida em que o delito forem tomando proporções maiores. Pois aqui no Brasil, a polícia, depois de se expor à vulnerabilidade de aprisionar um traficante, comercializando 12 pedras de crack, quer dizer, ele foi flagrado com 12, certamente começou a trabalhar com quantidade maior. Mas ali ele foi flagrado, 12 pedras. Aí a polícia se expôs, porque traficante e assassino tem dimensões muito próximas um do outro. Às vezes os dois em um só. O sujeito sabe que se ele for preso, deveria ser no mínimo 5 anos de cadeia, além de gastar uma fortuna para sair dali com advogados, etc, etc. Pois muito bem, pois o ministro Alexandre de Moraes libera um traficante sob a argumentação de que 12 pedras não são motivo suficiente para justificar uma prisão, mas prende uma professora, mãe, trabalhadora, sem nunca ter tido problema com polícia, nem com justiça, a 14 anos de prisão por conta de um ato de vandalismo de pequeno porte. Então essa justiça, ela foi muito bem retratada há quase 10 décadas atrás por Rui Barbosa. Nos envergonha, nos fragiliza, nos deixa sem compreender o que está acontecendo. O país está temeroso. Aqui neste país, com Alexandre de Moraes, o salvo-conduto é ser do PT, do PCdoB, é ser comunista, é ser do PSOL. Aí você pode esbravejar, pode esculhambar, pode roubar, pode fazer o que você quiser. Pode pinchar monumentos públicos, que não vai dar nada, absolutamente nada. Pode traficar, pode vender 12 pedras de crack, que não vai dar absolutamente nada. Mas se você for da direita, e se o ministro souber que mesmo da direita você é ligado a Bolsonaro, aí o bicho pega a giripoca, pia e a cobra fuma. É muito problema que a pessoa vai ter. E nós não podemos ter uma justiça dessa forma. Porque dos três poderes, a que deveria ser a organizadora do aperfeiçoamento da sociedade seria justamente a justiça. A justiça hoje está pior do que o executivo e do que o legislativo. Eu confio nesses deputados que nós temos aí, nesses senadores inúteis,
a maioria absoluta de gente medíocre e parasita, pois eu confio neles. Eu confio em 5.570 prefeitos, cuja maioria também é de gente muito ruim, mas eu confio neles. Mas eu não confio em desembargadores nenhum. Eu não confio em ministro da Justiça nenhum. E é na Justiça quem deveria ter apego para ter tranquilidade de cidadania. Não acontece nesse país. Não acontece por conta justamente de que a forma de nomeação dos ministros, dos desembargadores, já é no seu nascedouro comprometedora. Porque ninguém neste país é ministro que não seja da vontade do presidente da República. Dos atuais 11 ministros, 9 são direta ou indiretamente ligados ao PT. Nós temos ministro até comunista. Todos os 9 são ligados ao PT ou ao PCdoB. E o fato de ser ligado a esse partido talvez não tenha tanta relevância, porque o cidadão, quando é honesto, quando é sério, quando é técnico, o passado fica no passado, ele não traz consigo. Só que os nossos ministros, na sua absoluta maioria, não fazem justiça, fazem aparelhamento ideológico. Fazem participações partidárias em decisões que deveriam ser eminentemente políticas, ou melhor, justas, legalistas. Eles estão partidarizando, politizando decisões que deveriam ser judiciais. Aí é onde a gente não entende o que está acontecendo nesse país. E não tem por onde recorrer. Porque se um deputado federal, estadual, um senador, um vereador comete um crime, falha contigo, aí você tem a quem recorrer. Se um prefeito, um governador e até um presidente da República também comete negligência, você tem a quem recorrer. E em ambas as situações, a gente vai ter que apelar pela justiça. A gente tem que buscar a justiça para a correção de eventuais delitos, de eventuais injustiças. Mas quando a injustiça é praticada pela justiça, a quem a gente vai recorrer? Nós não temos a quem recorrer. Eles vão banalizar, eles vão macular, eles vão barbarizar e ninguém vai poder fazer nada. O que pode fazer é o que alguns deputados estão fazendo, é fugir do país. Porque se ficar aqui é preso. Ah, porque foi preso? Ah, foi preso porque disse que o ministro é calvo, careca. E isto é um abuso de... como é que chama? Um desrespeito à autoridade. Desacatando a autoridade. Como é que pode chamar o ministro de careca, de calvo? Tem que prender esse cara, tem que caçar esse cara, e aí vai numa canetada e tira o mandato do sujeito. Por isso que alguns fugiram. Estão nos Estados Unidos. A começar pelo próprio filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é outra situação ridícula nesse país. Se prendeu esse presidente pelo que ele não fez. E se soltou o atual presidente pela roubalheira, pela safadeza que ele fez. Então eu vou acreditar nesse país? Não acredito. Eu não acredito sequer mais nem na seleção brasileira. Eu vou torcer agora pela Suíça, porque eu tenho parentes que moram na Suíça. Eu tenho um filho que mora na Suíça, que é apaixonado por futebol. Aí, como eu sou simpático à seleção da Suíça, sempre está participando aí em Copa do Mundo, né? O esporte está sendo popularizado lá naquele minúsculo país, mas de um gigantismo enorme na questão de direitos de cidadania e de celeridade e seriedade da justiça. Eu vou acabar torcendo para a Suíça, porque eu não vou torcer para a seleção brasileira, que é dirigida por um técnico que é italiano. Não, de jeito nenhum. Eu sou do tempo em que seleção brasileira, até roupeiro tinha que ser brasileiro. Agora, a seleção brasileira com técnico italiano, quem quiser que torça. Eu não torço. Eu não vou torcer contra, é óbvio, porque eu sou patriota, eu não vou torcer contra. Mas, se chegarem novos 7-1, vai estar de bom modo. Então, voltando à questão da justiça, nós, infelizmente, não podemos confiar na justiça. Não podemos. Eu confio na justiça de primeira instância, que são juízes que estão ali no cotidiano da cidade,
Juízes que estão indo para restaurantes, estão indo para galeria de arte, estão indo para shopping center, estão transitando pela rua, lidando com as pessoas, conhecendo as pessoas, sabendo das particularidades da sociedade. E normalmente esses juízes não cometem negligências, até porque deles terem vergonha. Já pensou um juiz cometer uma injustiça e no outro dia estar num shopping center? Estar numa repartição pública bastante, né, frequentada? Vai ter que baixar a cabeça, envergonhado, por mais autoridade que ele seja. Já ministro, que fica no seu mundinho, na sua bolha ali, quando sai de casa é cercado por segurança, são mais de 40 policiais federais para cada ministro. São mais de 200 auxiliares para cada ministro do STF. E vive num mundo que não é real. É um mundo de... faz de conta. Um mundo que está tudo legal, que está tudo beleza, porque ele tem para eles tudo o que você imaginar. Só para colocar a toga, a vestimenta do juiz, o servidor do STF ganha quase 30 mil reais por mês. A função dele é só essa aqui, ó. O juiz chega, ele pega as vestimentas, coloca, entendeu? Afasta a cadeira, o juiz senta, ele acomoda o juiz e no final do mês ele tem quase 30 mil reais. É brincadeira um negócio desse? Aí na Suíça, o juiz lava a roupa dele. Na Suíça, o juiz anda de bicicleta, até porque o juiz a Suíça é pequena, lá são duas capitais, Genebra e Berna. Uma é política e a outra administrativa. Então você vê juízes da Suprema Corte de lá, da Suíça, andando de bicicleta na rua, indo no restaurante a pés, lavando a própria roupa. Juiz da Suprema Corte de lá, que é chamado juiz federal lá, sabe? Então, não dá para entender esse país que nós temos aqui de carnaval, de festejos juninos, enfim. É um pandemônio que acontece aqui, rapaz. A gente precisa de uma repaginação geopolítica desse país. Precisamos mudar um pouco, inclusive, a geografia desse país. Nós temos estados que são extensos demais. Nós temos uma distribuição de renda desigual, até para essa questão do FPE, do FPM, enfim, dessas distribuições tributárias. Nós temos, isso aqui é um pandemônio, isso aqui é um negócio terrível, mas nada pior nesse país do que a insegurança do Estado Democrático de Direito praticado pela própria justiça. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers.
Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Olá, gente, eu sou Val Cabral e este é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, já que começamos o programa de hoje falando das barbaridades, das barbáries da justiça, nós vamos dar prosseguimento, né, às nossas impressões a respeito dos 3 poderes constituídos neste país. Eu quero falar agora do Poder Executivo. Não sei se já foi observado pelos nossos amigos e nossas amigas telespectadoras o quanto há uma ligação muito próxima, muito intrínseca entre PT e corrupção. Porque sempre que Lula chega no poder, o Brasil é surpreendido, entre aspas, é óbvio, por denúncias e comprovações de práticas de ilícitos, de formação de quadrilha, de banditismo, muito próximo do gabinete presidencial. Tivemos lá no passado os episódios, escândalos do Mensalão e do Petrolão. Sem contar centenas de outros de denominação menos expressivas, menos conhecidas pela população. Estes 2 estiveram estigmatizados. Mensalão, todo mundo sabe que é mensalão. Olha, o PT pagava mensalmente aquilo que o atual filho do presidente está recebendo, né? Um dinheirinho por mês para cooptar pessoas, cooptar congressistas. E aí esse escândalo ficou chamado de mensalão, que resultou em complicações e comprovações vastas da prática dessa ilicitude. Aí logo depois veio o Petrolão, que era o uso da 4ª maior empresa do mundo para aparelhamento partidário, para financiamento de candidaturas e enriquecimento súbito e ilícito de milhares de petistas e comunistas. Este foi o Petrolão. Mas aí, numa nova eleição, o Brasil, cansado de um presidente falastrão, de um presidente que não media as palavras, de um presidente que queria matar preto, queria matar homossexuais, queria acabar com o Nordeste, que não gostava de mulher, um presidente ignorante, vai e derrota o presidente e traz de volta um bandido do colarinho branco, um ex-presidiário que ficou quase 600 dias aprisionado por comprovação inúmeras de envolvimento direto com formação de quadrilhas e práticas de corrupção. Pois tivemos agora novamente Lula presidente. E com o presidente veio também as velhas práticas, a velha política da dominação através da corrupção. E já agora, no apagar das luzes, que se Deus quiser, não digo que Deus, com a fé em Deus, o Brasil vai defenestrar essa quadrilha de bandidos de altíssima periculosidade, que é esse agrupamento em torno do Lula. Aí vem um escândalo que eu fico imaginando, já pensou se fosse na época de Bolsonaro isso? Os caras roubaram dos velhinhos, cara. Essa turma do PT, do PCdoB, essa turma roubou
do PDT também, viu? Essa turma roubou de aposentados e pensionistas. Foram mais de 90 bilhões de reais furtados. Até empréstimo consignados eles tomavam sem que as pessoas soubessem. Num episódio que foi um escândalo mundial, novamente. Como é que pode um governo estar diretamente envolvido e integrando uma quadrilha de bandidos que furtam dinheiro de pessoas fragilizadas? Porque muitos dos nossos aposentados e pensionistas acabam recebendo uns dividendos que não são suficientes para a sua subsistência. Porque quando a pessoa passa de 75, 80 anos, quase tudo que ganha é para comprar medicamento. É para se alimentar. Não sobra mais nada, não sobra dinheiro para mais nada. É impossível, por exemplo, o aposentado, eu não diria nem que assalariado mínimo, porque é que não teria condição mesmo. Mas um aposentado que está ganhando assim de 6 mil, mais ou menos, em média, e aí eu estou falando de no máximo 5% dos aposentados, porque 95% ganha salário mínimo. Aposentados e pensionistas. Imagine ter que contratar um cuidador. A pessoa está com 80 anos, debilitado, cheio das chamadas doenças oportunistas, sem condições muitas vezes de auxílio sanitário. Ele precisa de um cuidador ou de uma cuidadora. Um profissional de cuidar de idoso hoje, o salário é de no mínimo 3 mil reais. Eu não sei qual é o salário piso, né? Mas eu já tive situações como essa, porque eu tinha meu saudoso pai e nós tínhamos 2 cuidadoras e não foi fácil, sabe? Para nós que nós estamos nessa renda aí de mais de 6 mil. Agora imagine para quem recebe o salário mínimo. Não tem condição de contratar um cuidador, não tem condição, tem que contar com netos, com filhos, com irmãos, com familiares, às vezes até com o vizinho. Caso contrário, fica o idoso lá jogado. E ali na cama ele defeca, ele urina, ali ele passa fome, ali ele tem privações absurdas, porque não tem com quem contar. É ele e acabou. Então, roubar dinheiro de pessoas assim é de uma desumanidade, de uma coisa tão satânica, que a gente jamais poderia aceitar que passasse impune. Não dá para a gente compreender como é que Alexandre de Moraes não tem apreendido pelo menos um dos bandidos, um só. Mas irmão do presidente da República, o irmão de Lula era um dos chefes da quadrilha, e daí? Mais um motivo para aprender, porque seria um exemplo. Porque quem está no topo deveria ser o modelo de cuidado com o dinheiro público. Mas é esse que está no topo, o irmão de Lula, que rouba. E olha que o cara é freio. Imagine se ele fosse satânico, sabe? Por ele ser um Frei Chico. Imagine se ele não fosse um freio. Não ia ter freio de jeito nenhum. Pois está solto. O próprio Lula e seus comparsas no Congresso ficam brindando uma CPI, não deixam os senadores e deputados, que é uma CPI mista, ouvirem o Frei Chico. Sabe? Nem ouvir, bandido que não é nem para ser ouvido. É brincadeira um negócio desse. Aí o Alexandre de Moraes, que manda soltar o traficante, sob a alegação de que só 12 pedras de crack não é motivo suficiente para manter o cidadão, o trabalhador, o indivíduo aprisionado. Esse mesmo Alexandre de Moraes também não manda prender o Frei Chico. Mas com certeza absoluta, se o Frei Chico fosse primo afastado, muito afastado do Bolsonaro, já estava preso há muito tempo. Não é só ele não, estava preso ele, mãe, filho, avô, tio, primo, família toda. Mas o Frei Chico é irmão de Lula, não pode prender um homem. Pronto, aí estamos aí com o escândalo do INSS, com envolvimento direto de várias autoridades ligadas diretamente a Lula. E todo mundo sabe de tudo, mas Lula não sabe de nada. Aí agora, mais recentemente, veio outro escândalo, porque é muito escândalo, mas a roubalheira é muito grande, mas é muito grande. Aí veio, por último, agora, por último não, mais recente, que vai continuar a bandalheira. Veio o Banco Master.
o Banco Master, que só para você ter ideia, o volume dessa corrupção, dessa bandidagem, o filho do Lula, o Lulinha, é apontado, acusado e com comprovação testemunhal de que ele recebe um mensalão, 300 mil reais por mês. A quadrilha do Banco Master pagava para ter a assessoria de Lulinha. E assim que foi estourado, sabe o que Lulinha fez? Foi para a Europa. Está lá na Europa, não está no Brasil. Muitos outros brasileiros que são senadores, são deputados federais, estão nos Estados Unidos, estão na Inglaterra, estão em outros países, porque sabiam que iam ser presos aqui pelo que não fizeram. Já o Lulinha saiu do país voluntariamente por conta do que fez de bandalheira. O filho do presidente Lula é bandido, bandido colarinho branco, perigosíssimo. 300 mil, era lavador de elefante no zoológico de São Paulo, até pouco tempo atrás. Era um simples assalariado, trabalhava no zoológico de São Paulo, limpando fezes de elefante. Hoje é um homem muito rico, milhares de cabeças de gado, fazendas e mais fazendas, e 300 mil reais de mensalão. E Mara Alessandri não enxerga isso? E o STF não enxerga este fato? Então não dá para a gente acreditar nos poderes, porque se a justiça está inerte, cega, surda e muda, no executivo a diferença é muito curta. Aí nós vamos para o legislativo. Já falei dos dois poderes, né? Comecei com do judiciário, acabo de falar do executivo e tudo na bandalheira, né? Aí nós vamos agora para os nossos senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. Aí também existe uma situação de corrupção deslavada, desenfreada, que parece que está incrustada no poder legislativo, que não há como tirar. E aí a gente vai para a causa. Porque o que a gente vê nas manchetes de jornais, sobretudo em páginas policiais e judiciais, de implicações de vereadores, deputados, senadores em atos de corrupção e ilícitos, é efeito, é consequência. A causa disso tudo está no voto popular. Porque ninguém neste país é senador, é deputado federal, estadual ou vereador, sem que não tenha sido votado pela população. Diferentemente, por exemplo, do ministro, dos desembargadores, que são indicados pelo presidente e pelo governador. E aí é onde está a bandalheira. Mas no caso do legislativo, a situação é diretamente ligada à população. É a população que decide quem é que vai ser vereador nesse país. Quem é que vai ser deputado estadual, federal ou senador. É o povo que decide. Mas sabe qual é o povo que decide? E aí eu vou me ater à base, à instância inferior das três instâncias do legislativo, municipal, estadual e federal. Aí eu vou cá no municipal. Porque vai desencadear a mesma situação das outras instâncias, dos outros degraus a serem subidos nessa escada de bandalheira nesse país. Para ser vereador, e aí eu vou citar Itabuna. Para ser vereador em Itabuna, tem muita gente que gasta quase R$1 milhão e não consegue. A lei determina que o candidato não pode gastar mais do que R$47 mil. Quem quiser ser vereador em Itabuna, para se candidatar, ele tem um limite orçamentário determinado pela legislação eleitoral, que é 47 mil e alguma coisa. Não chega a 48 mil. Não se pode gastar mais do que 48 mil para ser vereador em Itabuna. E não pode gastar mais de 700 mil reais para ser prefeito. Quem quiser ser prefeito tem que gastar mais de 700 mil reais. E para ser vereador, só pode gastar no máximo 47 mil reais. Pois bem, ninguém aí foi eleito gastando só 200 mil reais. Ninguém. Dos 21 vereadores, sem exceção, o custo foi acima de 200 mil reais. Quem não tiver esse dinheiro nunca vai ser vereador em Itabuna. Nunca. Com exceções, é óbvio, né? E quais são as exceções? O sujeito é ligado a uma igreja. Vamos botar a Igreja Universal. Pronto, tá aí. E olha que a Igreja Universal tem um vereador que perdeu.
o pastor Francisco, ele perdeu a reeleição, via já de 3 ou 4 mandatos, e agora na última eleição ele perdeu o mandato. Então aí, se for da Igreja Universal, não gasta. Não gasta porque aí a Igreja Universal tem aqui em Itabuna entre 8 a 12 mil pessoas que frequentam seus templos, e aí eles fazem lá tem uma metodologia de persuasão que acaba o voto aparecendo, independentemente da qualidade do candidato. A Igreja Universal está em quase todos os bairros de Itabuna, mas quando chega a eleição municipal, ele só tem um prefeito, só tem um vereador. O rebanho ali é induzido, é persuasivo a ter que votar no candidato a prefeito da igreja e no candidato a vereador da igreja. Eventualmente aparece 2 ou 3 ali da própria igreja que se rebela, mas normalmente não tem voto. Só se elege quem é da igreja. Na eleição passada aconteceu um fato inusitado. Denilton Santos, que é meu colega aqui de TV e de partido, ele foi candidato hoje 3 ou 4 vezes aí, né, sempre pela Igreja Universal, pelo Partido da Igreja Universal, que hoje é o Republicanos. Já foi o PL, já foi o PRP, já teve algumas denominações, mas hoje o nome do partido é Republicanos. E aí, na eleição passada, eu sou muito amigo do Denilton, nós não somos somente colega de comunicação, nós somos amigos já há muitos anos, e todos os anos dizia: ô Denilton, você vai ficar nesse partido? Você não vai ter chance. O partido só vai eleger 1 ou 2 vereadores. Um, com certeza, é da igreja. E sempre foi assim, sempre foi um. Agora elegeu 2, na última eleição, que elegeu o Thales e o Ronaldão. Pois bem, falei: Denilton, se você continuar aí, você não ganha a eleição. Você tem que sair. Aí chamei ele para o Avante. E eu fiz uma aposta com um ativista social chamado Paulo Lima, não é o jornalista. É ligado à Tuca do Povo, né, o Paulinho. Vamos apostar. Não, ele mesmo me provocou. Aposto R$200, como o Denilton não vai sair do Republicano. Apostei R$200. E ganhei os R$200. Porque Denilton saiu do Republicano e veio para o Avante. E foi no Avante que ele foi eleito. Porque se ele tivesse permanecido no Republicano, ele não teria sido eleito. Mas ele, para ser eleito, acabou tendo apoio, me parece, da Igreja Mundial, Mundial do Poder de Cristo, alguma coisa assim. Do poder de Deus, alguma coisa assim, sabe? Essa igreja. Foi essa igreja que elegeu ele, sabe? Então, se a pessoa não for ligada a uma igreja, a uma comunidade fechada com ele, não se elege, não tem condição de se eleger, não. Pode ser uma pessoa qualificada, tecnicamente experimentada, uma pessoa de conduta ilibada, uma pessoa séria, uma pessoa com um currículo fabuloso, se não tiver os R$200 mil, no mínimo, acaba. Não se elege. Eu fui candidato em 2012 e o Hernandes Santana, ele foi candidato a vereador. E ele gastou mais de R$600 mil. E eu não gastei, muito pelo contrário. Porque quando eu saio candidato, os amigos ajudam e tal, eu acabo com sobra de recurso, na verdade. Até porque eu sou contra comprar voto, radicalmente contra. Mas os amigos me dão dinheiro para a campanha, eu gasto com combustível, com alimentação, com essas coisas aí, entendeu? E acabam sobrando recursos. No caso de Hernandes Santana, ele gastou R$600 mil, teve metade da minha votação. Nem eu e nem ele se elegeu, mas ele teve menos da metade da minha votação e gastou R$600 mil. Então, nem sempre ter o dinheiro significa ter a garantia de que será eleito. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que a comunidade acaba elegendo pessoas sem perfil técnico, sem abnegação, sem qualificação para ser parlamentar. Aí vão para lá um monte de porcaria, agora mesmo que tem de porcaria nessa Câmara de Itabuna, não está no gibi. Mais da metade não serve para Patavinas. Eu não vou dizer nome, que é para não suscitar polêmica, não que eu tenha rabo preso com ninguém, ou que eu tenha medo, que isso aí todo mundo sabe que eu não tenho. Mas é que eu vou citar 10 e vão faltar 2 ou 3 ou 4, eu não quero ser injusto, porque até porque eu não tenho agora na memorização o nome dos 21, e eu não tenho tempo aqui para recorrer, né, à lembrança para ter aqui um perfil dos 21. Mas dos 21, tem aí no mínimo 19 que não servem para serem porteiros, sem demérito aos porteiros, é óbvio, de gabinete de vereador. Mas estão lá porque tiveram os 200 mil no mínimo, ou porque são ligados à igreja, ou porque são de uma comunidade que fechou e que normalmente fecha e desfecha. Olha os casos aí de tantos outros anteriores que foram eleitos com a votação de uma comunidade fechada e não se reelegeu.
Porque para se eleger o cara parece uma borboleta. É agradável, é simpático. Mas quando se elege, se transforma numa largata, no inverso da metamorfose do ciclo da natureza. Sai de borboleta para largata. Não é a mesma pessoa. Estou me referindo aqui a 90%. Veja aí, você que votou em um desses vereadores aí. A maioria absoluta se transformou em largata. Eram borboleta. Que para se eleger são todos agradáveis, são todos simpáticos, sorridentes, são atenciosos, são frequentes em nossas residências, são pessoas maravilhosas. Mas logo depois, nem da posse não, terminada a eleição, 17 horas, aí quando dá 19 horas que o resultado oficial sai, normalmente 2 horas no máximo depois, o fulano tal foi eleito, pronto, ninguém mais vê ele não liga mais para ninguém, ele não visita mais ninguém, ele não cumpre os acordos, e aí 4 anos depois perde a eleição, a reeleição. Mas durante 4 anos, ele não é vereador daquela comunidade de quem elegeu ele. É vereador do prefeito, é vereador do governador, é vereador do deputado estadual, é vereador do deputado federal, do senador, do partido. Não é vereador do povo. Deixou de ser vereador do povo. Dos 21 vereadores de Itabuna, se tem 1 ou 2 que são efetivamente vereadores que vocês podem considerar como do povo, é muito. Não é mais do que 2, não é mais do que 1. Não chegam a 3 vereadores, aqueles que são efetivamente servidores públicos, que estão ali para servir ao povo. Estão ali para feudos partidários, para barganhar cargos na prefeitura, no governo do estado, no governo federal. Estão ali para se locupletarem do poder, mamar nas tetas do poder, empregar parentes e aderentes, alguns até devem empregar até quengas. Devem, estou dizendo que é um fato, mas se tivesse de ser, seria, porque nada os impedem desse tipo de prática. Portanto, o legislativo é impregnado de pessoas que não têm absolutamente nenhuma pertinência na ocupação do cargo. Eu falo de vereador, mas é igual ou pior para deputado estadual e deputado estadual. O sujeito para se eleger deputado estadual hoje, ele tem que ter no mínimo 5 milhões de reais. O subsídio de um deputado estadual não vai dar para ele, em 48 meses, ou seja, 4 anos de mandato, 500 mil. É menos de 500 mil o subsídio. Ele vai ganhar de subsídio, que são os salários de deputado estadual, durante 4 anos, subdividido em 48 meses, menos de R$500 mil. Mas vai ter que gastar para se eleger mais de R$5 milhões. Ou seja, não há uma adequação. As contas não batem. Como é que eu gasto R$5 milhões para obter 10% disso? Em 48 meses. Eu tenho que gastar durante 2 meses, 3 meses, R$5 milhões para me eleger deputado estadual. E o retorno é de 10% desse valor, no máximo R$500 mil, subdividido em 48 prestações. Não dá para entender. A conta não bate. É igual o médico que é secretário de saúde. Numa cidade de 200 mil habitantes, 250 mil habitantes, o médico que é secretário de saúde tem que justificar por que ele é secretário. Porque um médico, para ser secretário de saúde, tem que deixar de ser médico. Porque é incompatível os 2 tempos. Ou ele tem tempo para ser secretário, ou ele tem tempo para ser médico. Mas para ser médico, ele vai ganhar aí, um médico cirurgião ganha em torno de 50 mil por mês, no mínimo. 50 mil por mês, no mínimo, trabalhando 5 dias no máximo. Durante os 7 dias da semana, o médico vai trabalhar 5 dias e no final do mês ele vai ter uma renda aí de uns 50 mil reais, porque um médico normalmente ele trabalha aqui e em várias cidades. Chega, faz um plantão de 1 hora em São José da Vitória, aí ganha lá 8 mil, 12 mil, 15 mil. Aí de lá mesmo já sai para São José da Vitória, para Boiarema, aí ganha mais 10 mil 1 hora. E aí sai no final do mês, ele tem no mínimo 50 mil reais, trabalhando no máximo 5 dias. Já ele, o médico, trabalhando como secretário, é de domingo a domingo, mais de 12 horas por dia, para no final receber no máximo 15 mil por mês. A conta não bate. Alguma coisa de estranha acontece para estimular esse indivíduo a ser secretário e não permanecer como médico. Tem alguma coisa muito estranha. Não sei se o segundo maior orçamento
da prefeitura está justamente na saúde, daí são milhões de reais mensais. Não sei se está aí a causa motivadora do indivíduo deixar de ser médico ou médica para ser secretário, né? Mas o fato é que coisas estranhas acontecem no Legislativo e no Executivo. No Legislativo, a gente elege deputados que não servem para nada, a gente elege senador. Para que serve senador na Bahia? Diga aí. São 3. Cada senador tem mais de 70 milhões de reais de emendas parlamentares impositivas. Senador tem 8 anos de mandato. Diga um dos 3 senadores. Eu não vou dizer nem dos atuais. De todos. O que foi que já trouxe para Itabuna? Diga aí, vá. Não vai ter resposta. Você vê, por exemplo, tem um deputado chamado Paulo Magalhães, que só para o carnaval agora foram 7 milhões. Ele conseguiu para Itabuna realizar o melhor carnaval de todos os tempos. A contribuição do Paulo Magalhães foi de 7 milhões. Aí tiveram outros deputados. Eu entrevistei o Manuel Porfílio, e ele disse que conseguiu, através do deputado Joseildo, alguma coisa assim, 3 milhões para o carnaval. Então aí os deputados, que são ligados a vereadores, a partidos, acabam dando contribuições aqui para o município, seja na área de educação, de saúde, de infraestrutura. Itabuna está sempre recebendo recursos. O carnaval foi um exemplo disso. A prefeitura gastou 4 milhões e 700 mil reais para fazer o carnaval, mas o carnaval custou mais de 35 milhões. Ou seja, mais de 30 milhões tiveram origem não só no aporte do governo do Estado, do governo federal, mas sobretudo através de emendas parlamentares impositivas. O prefeito Augusto Castro, agora recentemente, fez uma coletiva de prestação de conta e ele falou dos inúmeros deputados que contribuíram para a realização do carnaval. Mas quando você pergunta, e os senadores? Zero. Zero, nada. Não é para o carnaval, não é para educação, é para infraestrutura, é para a saúde. Zero. 3 senadores, cada um 70 milhões de reais. Isso de emendas individuais, porque tem a chamada emenda de bancada, que aí vai para 500 milhões. Mas só de cada um, a Bahia tem 70 milhões de reais. Se nós somarmos os 3, são 210 milhões de reais por ano. Itabuna não recebeu 250 reais. Eles têm 250 milhões de reais por ano e Itabuna não recebeu em tempo nenhum 250 reais. Às vezes até muito pelo contrário, eles vêm para cá recebendo diária, viagem de avião pago pelo Estado, hospedagem pago pelo Estado, às vezes pela prefeitura, pelos amigos e tal. Enfim, cara, não dá para a gente acreditar no legislativo dentro desse contexto. De senadores que não servem para patavinas, de vereadores que são o lixo da sociedade, em boa parte deles, é claro que tem alguns que são exceções, assim como deputados também, porque nem tudo é ruim. Você sempre vê pontos positivos e negativos em todo o segmento da sociedade. Mas no caso da política, Deus nos acuda. Espero ter manifestado aqui aquilo que nossa absoluta maioria de telespectadores compreende como lógica e como verdade. Nos pautamos, sem papas na língua, dentro desse contexto. Mas quero agradecer a todos que sempre nos prestigiam com audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.